Muito bom dia para todos você que mais uma vez estão aqui com a gente na First School. Se você está gostando do nosso trabalho, considere se inscrever, curtir e compartilhar nosso conteúdo, que assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Hoje temos diante de nós um encontro de ideias que não apenas nos ajudam a compreender o mundo, mas também a nos preparar para os desafios de uma economia em transformação constante. Falaremos sobre o livro do economista Lawrence W. Reed, intitulado Como se preparar para uma economia liberal. Trata-se de uma obra que não é apenas teoria, mas um guia prático, profundo e moral, que conecta a economia, política, história e caráter humano. Ao longo desta palestra, que será extensa, pausada e reflexiva, vamos percorrer todos os pontos do autor, sempre relacionando suas ideias com exemplos concretos, com citações e com paralelos históricos. Nosso objetivo não é apenas entender conceitos, mas sim refletir sobre como viver e prosperar dentro de uma economia liberal. Reed nos convida a algo maior do que cálculos e estatísticas. Ele nos convida a pensar sobre honestidade, responsabilidade, liberdade e prosperidade. Em Os Fundamentos da Economia Liberal, Lawrence Reed começa sua obra lembrando que a economia liberal nasce de um princípio simples: a confiança na liberdade humana. Ele escreve: "O verdadeiro potencial do ser humano só pode florescer quando é livre para agir, escolher e criar." Esse ponto é central. Economia liberal significa confiar nas pessoas, permitir que elas tomem decisões por si mesmas, sem que um governo excessivamente centralizador imponha controles artificiais. A base do liberalismo econômico é o respeito ao indivíduo, e isso se expressa em três pilares fundamentais: propriedade privada, livre iniciativa, livre concorrência. Sem propriedade privada, não há incentivo para produzir. Sem iniciativa livre, não há inovação. E sem concorrência, não há progresso verdadeiro. Reed compara esse sistema com os modelos intervencionistas e socialistas, mostrando como, historicamente, as sociedades que escolheram a liberdade prosperaram mais rapidamente. Ele lembra, por exemplo, a diferença entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, países com a mesma cultura, mesma língua, mesma história até meados do século XX, mas que tomaram caminhos econômicos opostos. O resultado é visível: de um lado, prosperidade, tecnologia, avanço humano; de outro, escassez, repressão e fome. Reed escreve: as nações que confiaram na liberdade floresceram, enquanto as que a sufocaram murcharam. E aqui cabe recordar também uma lição de Adam Smith, em A Riqueza das Nações. Não é da benevolência do padeiro, do cervejeiro ou do açougueiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Smith e Reed dialogam no tempo. Ambos nos mostram que a economia liberal não se apoia na caridade obrigatória do Estado, mas na cooperação voluntária, no livre comércio, no benefício mútuo. Vou pedir para o Rafa dar continuidade para vocês. Um abraço a todos. Obrigado, meu amigo. Vamos falar sobre o papel da honestidade como fundamento invisível. Para Reed, não há economia liberal sem honestidade. Ele afirma: a liberdade só pode sobreviver onde houver integridade. A mentira é sempre o prelúdio da tirania. Esse é talvez o ponto mais profundo de sua obra. Muitos acreditam que prosperidade é apenas uma questão de regras claras ou de infraestrutura econômica, mas Reed nos mostra que o verdadeiro alicerce é moral. Sem honestidade, não há contratos confiáveis. Sem honestidade, não há crédito, não há investimento. Sem honestidade, não há confiança entre cidadãos. Ele dá exemplos práticos. Uma economia onde a corrupção é comum tende a afastar investidores, tende a sufocar o pequeno empreendedor, que precisa pagar propinas ou favores políticos. O resultado é menos inovação, menos emprego, menos crescimento. Em contraste, países que cultivaram culturas de honestidade floresceram. Vejamos o caso de Hong Kong ou Singapura no século XX. Ambos eram territórios pobres, sem grandes recursos naturais, mas ao construírem instituições baseadas na confiança, na legalidade e na honestidade,
se tornaram centros financeiros globais. Reed escreve: a riqueza não é criada pelo Estado, é criada por pessoas que confiam umas nas outras o suficiente para trocar, investir e inovar. Aqui ele ecoa o pensamento de Alexis de Tocqueville, que dizia: a grandeza da América não reside em ser mais esclarecida do que outras nações, mas em ser capaz de corrigir seus erros com base em princípios morais. Portanto, se quisermos prosperar em uma economia liberal, precisamos começar com algo muito simples, mas ao mesmo tempo muito difícil: a prática da honestidade no cotidiano. E nesse contexto, acho que o Fábio pode contribuir também. Vai daí, Fábio. Valeu, Rafa. Vou começar propondo uma menção ao intervencionismo, socialismo e capitalismo, contrastes e lições. Lawrence Reed dedica uma parte essencial de sua obra a explicar a diferença entre três caminhos econômicos que marcaram a história da humanidade: o capitalismo liberal, o socialismo e o intervencionismo estatal. Ele é categórico ao afirmar que capitalismo e mercantilismo não são a mesma coisa. Muitas vezes, críticos do capitalismo o confundem com sistemas cheios de privilégios, monopólios estatais, subsídios e corrupção. Mas isso, Reed deixa claro, é intervencionismo ou mercantilismo. Não é capitalismo liberal. O capitalismo liberal é definido por três características centrais: liberdade de empreender, respeito à propriedade privada, concorrência aberta sem privilégios. Já o intervencionismo é um sistema híbrido, onde o governo tenta controlar preços, salários, crédito e setores da economia. Reed compara o intervencionismo a um remédio tomado em excesso. No começo parece aliviar um sintoma, mas com o tempo gera dependência e destruição. Ele escreve: o intervencionismo é como colocar areia em uma engrenagem. A máquina pode continuar girando por um tempo, mas cedo ou tarde travará. O socialismo, por sua vez, vai ainda mais longe. Ele elimina a propriedade privada dos meios de produção, concentra o poder nas mãos do Estado e tenta planificar toda a economia. Reed lembra que todas as experiências socialistas terminaram em escassez, repressão e colapso. Cita a União Soviética, que após 70 anos de centralização, implodiu sob o peso da ineficiência. Cita Cuba, que transformou uma ilha próspera em uma sociedade empobrecida. E cita a Venezuela, com suas reservas imensas de petróleo, mergulhada em crise humanitária. Ele repete uma frase dura de Margaret Thatcher: o socialismo dura até o dinheiro dos outros acabar. E traz também o alerta de Ludwig von Mises: o socialismo falha porque destrói a base da economia, a capacidade de cálculo racional. Já o capitalismo liberal, quando praticado em sua essência, gera prosperidade. Não prosperidade perfeita, porque nenhum sistema humano é perfeito, mas prosperidade relativa muito maior do que qualquer outro modelo. Reed lembra o exemplo de Hong Kong, que durante décadas foi um dos lugares mais livres economicamente do mundo. Sem recursos naturais significativos, tornou-se um centro financeiro e de comércio global. Ele nos provoca com a seguinte reflexão: se países com recursos escassos prosperam sob liberdade e países ricos em recursos fracassam sob socialismo, o que explica isso? A resposta está no modelo adotado. Reed escreve: o que determina a prosperidade de uma nação não são suas riquezas naturais, mas as ideias que ela abraça. Essa é uma lição essencial. Portanto, ao nos prepararmos para uma economia liberal, precisamos entender claramente as diferenças. Precisamos rejeitar o discurso que coloca capitalismo como sinônimo de privilégios estatais. E precisamos reconhecer que, quanto mais liberdade econômica, mais oportunidades surgem. Acho que agora nosso querido, excelentíssimo mestre Tavares Alves Gonçalves pode continuar. Grande Fábio, é uma satisfação enorme falar com você e com nossos amigos de estudos para dizer que os princípios históricos do liberalismo, lições que atravessam os séculos. A economia liberal não nasceu ontem. Ela é fruto de séculos de experiência, erros, acertos e descobertas.
Lawrence Reed faz questão de mostrar que o liberalismo está enraizado em uma tradição histórica que remonta à Grécia Antiga, passa por Roma, floresce na Europa moderna e ganha força com pensadores como Adam Smith, David Ricardo e Bastiat. Ele escreve: o liberalismo não é uma moda, é a síntese das experiências mais bem-sucedidas da humanidade em busca da prosperidade. Na Grécia Antiga, Atenas prosperou porque permitiu comércio e liberdade. Enquanto isso, Esparta, centralizada e rígida, desapareceu da história. Na Roma republicana, a economia floresceu enquanto havia respeito à propriedade e contratos. Mas com a chegada do Império, vieram os controles de preços, a inflação descontrolada e a decadência. Na Idade Média, o feudalismo manteve a Europa estagnada por séculos. Somente quando surgiram as cidades livres e o comércio internacional, o continente voltou a florescer. Reed cita Adam Smith, que em 1776 escreveu: ao buscar apenas o seu próprio interesse, muitas vezes o indivíduo promove o interesse da sociedade de forma mais eficaz do que quando realmente pretende promovê-lo. Esse é o coração do liberalismo, a ordem espontânea que surge da cooperação voluntária, sem que ninguém precise planejar tudo de cima. No século XX, o exemplo da Alemanha é talvez o mais marcante. No lado ocidental, economia de mercado, liberdade de empreender. No lado oriental, socialismo centralizado. O resultado, uma fronteira que separava prosperidade de escassez. Reed conclui: a história fala com clareza. Quando abraçamos a liberdade, florescemos. Quando abraçamos o controle, definham os nossos sonhos. E aqui está uma lição que não podemos ignorar. Toda geração precisa reaprender esses princípios. Toda geração precisa lembrar que liberdade não é garantida para sempre. Passo a palavra para o nosso célebre componente, Garotinho. Garotinho, tá com você. Obrigado, seu Tavares Gonçalves Alves. Digo Tavares Alves Gonçalves. Alves Gonçalves Tavares. Vou entrar numa questão primordial para os dias de hoje, que impactam muito o Brasil e o mundo, principalmente na política: a honestidade, o fundamento invisível da prosperidade. Se há uma parte da obra de Reed que merece atenção especial, é esta. Ele nos lembra que a base invisível do liberalismo é a honestidade. Sem confiança, não há mercado. Sem integridade, não há contratos. Sem verdade, não há liberdade. Reed escreve: a corrupção é o maior imposto escondido. Ela rouba investimentos, destrói a confiança e condena as nações à mediocridade. Ele cita exemplos de países onde a corrupção corroeu qualquer chance de prosperidade. Muitos na África, na América Latina e até na Europa. Ao mesmo tempo, mostra como sociedades com altos índices de confiança social, como Suécia, Dinamarca e Nova Zelândia, se tornam prósperas e estáveis. Ele ecoa Max Weber em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A confiança e a disciplina são o combustível invisível que alimenta o motor do capitalismo. E lembra também de C.S. Lewis, que escreveu: integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Que nos remete à consciência cívica, liderança e o papel do cidadão. A última parte do livro é um chamado à ação. Lawrence Reed nos lembra que a liberdade não é automática. Ela precisa ser defendida todos os dias. Ele escreve: a liberdade é como uma chama. Se não for alimentada, se apaga. Isso significa que o cidadão comum tem papel fundamental. Não basta esperar que líderes salvem a nação. Em uma sociedade liberal, o poder real deve permanecer com os cidadãos. Thomas Jefferson já dizia: o preço da liberdade é a eterna vigilância. E Reed reforça: a apatia é o maior inimigo da liberdade. Ele fala também sobre a importância da educação. Se as novas gerações não forem ensinadas sobre o valor da liberdade, não saberão defendê-la. E se não souberem defendê-la, acabarão cedendo a discursos populistas que prometem segurança em troca de controle. Benjamin Franklin alertava:
Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. E vou ficando por aqui, pedindo para o Léo finalizar essa. Vai daí, Léo. Grande garotinho. Chegamos ao fim desta longa palestra. Vimos que a preparação para uma economia liberal não é apenas técnica, ela é moral. Não é apenas política, ela é cultural. Lawrence Reed nos ensinou que a honestidade é o alicerce invisível da prosperidade, que a responsabilidade individual é inseparável da liberdade, que a história prova, sem exceções, que povos livres prosperam e povos controlados empobrecem, e que cada cidadão tem o dever de ser guardião dessa liberdade. Milton Friedman dizia: a liberdade econômica é pré-requisito para a liberdade política. Frederic Bastiat nos lembrava: o Estado é a grande ficção pela qual todos procuram viver às custas de todos os outros. E Lawrence Reed conclui sua obra dizendo: liberdade e honestidade são inseparáveis. Sem uma, a outra se dissolve. Amigos, o chamado está feito. O futuro da liberdade não está apenas nas leis, não está apenas nos governos, mas em cada um de nós. Que possamos viver, praticar e defender os princípios da economia liberal, pois é nela que se encontra não apenas a prosperidade, mas a dignidade do ser humano. Muito obrigado a você que chegou até aqui e aprendendo com a gente assuntos tão relevantes para a formação de bons cidadãos, pessoas de bem e com caráter. Um abraço.